Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365, Abertura de Tarô. Estamos terminando, completando mais uma semana, essa semana toda inspirada na bifurcação dos enamorados ou dos amantes, dependendo da temporada, o arcano também mudou de nome. Então, assim, nesse lugar de, dependendo da temporada, mudou de nome, quando a gente fala isso, parece uma coisa assim muito próxima, muito pertinho, mas não é. Se a gente pensar no tarô vovô de 1700, vamos arredondar, tá? Então, 1700, tarô vovô. 1900, tarô papai. E aí sim, bem pertinho, entra o tarô do Crowley na década de 60. Então, se a gente for pensar, a gente tem uma pequena distância entre 1909 e 1969, 60 anos, e a gente tem 500 anos quase, gente, da turma dos vovôs. Então, é bastante, né, 300 anos, 350, enfim. Quando a gente olha para os arcanos do tarô e tem afinidade com o tarô, quase que natural, seja por um tarô moderno, um temático, ou mesmo o tarô renascentista, ou os tarôs realmente lá dos 1300, 400, 700, etc., a gente sempre está trazendo um arquivo de memória que reconhece aquilo de alguma forma. Essa é a minha percepção. Reconhece os signos, reconhece os símbolos, reconhece o imagético de alguma forma. E mesmo que eu só reconheça o que é moderno, aquilo que é da atualidade, né, como no começo desse ano, o Moonlight, ou como o próprio Urban, de toda forma, os arcanos continuarão sendo organizados, aparentemente, com a mesma sistemática de base. Sendo assim, a gente vai continuar tentando ter 22 arcanos maiores e 56 menores. Mesmo que a gente rompa com essa divisão, como no baralho Kier, né, e que a gente transforme isso numa reta só de 78 arcanos ponto, e ninguém é maior nem menor nem coisa nenhuma. O que é importante é a gente entender que a gente tem uma ferramenta praticamente linguística ou praticamente iconográfica na frente. Eu diria que é como se a gente tivesse um padrão tipo Braille, mas para a humanidade. Porque mesmo que estejamos em franca modificação em vários sentidos, raça, credo, preferências, doenças, certezas e incertezas, ainda assim ele consegue ter capacidade de permear o nosso imaginário e a nossa jornada, né, o nosso caminhar como humanos ou como desejamos caminhar. Então, mesmo quando você pensa, por exemplo, vou fazer um mapa astrológico vocacional, você precisa saber de um monte de detalhe que está ali. E já disseram que a astrologia também é balela e que não tem nada a ver, e que não funciona, porque é velha, mas você sabe que eu fico sempre assim, bestificada como ela ainda bate um bolão. E a mesma história com o nosso querido tarô. O tarô ainda é um cara que conversa muitas línguas. Ele ainda é capaz de falar com muitos de nós em diferentes gerações, com uma percepção nova aqui, outra ali, uma atualização, que não é bem uma percepção nova, é uma atualização. Porque talvez no passado, a Casa de Deus, que depois virou a Torre, pudesse ter uma outra referência muito diferente daquela que a gente trouxe até aqui e que hoje eu brinco de desconstrução e construção. Mas tinha também o aparato de ser um lugar de proteção. Então, dentro desses lugares, né, o tarô, para mim, o mais mágico dele, o mais sim, significativo, né, e que normalmente atrai demais o meu olhar, é como um instrumento e uma ferramenta, que a gente não sabe exatamente como ou quem o trouxe, vai sendo burilado, mexido, transformado e atualizado, né, de geração em geração, sobretudo pelo próprio uso e manuseio, pela própria curiosidade e vontade de fazê-lo melhor. A gente vem atualizando o deck e fazendo ele chegar mais longe.
atualizando nem tanto naquilo que é a simbologia base ou do que trouxe de importante, mas atualizando o nosso olhar. Então, dentro dos problemas da atualidade, se eu afinar o meu olhar, eu vou ser capaz de olhar, né, com as velhas ferramentas aonde está. Então, é quase conhecer uma língua que transcende as questões tão marcantes da atualidade, que já eram questões daquele tempo também. Então, mesmo que a gente não enxergue, a gente tem possibilidades importantes de estar atualizando as nossas aberturas, as nossas cartas. E aí eu sou uma apaixonada pela ideia do continuar, né? A ideia de que tudo aquilo que a gente traz para a Terra, ou que a gente materializa, ou que se torna útil e interessante para a humanidade de alguma forma, não importa que seja uma pequena, média ou grande porção, a gente tem que olhar para aquilo e atualizar. Porque aquilo que não é atualizável, que não tem um porvir ou uma ideia de amanhã, o futuro, fenece, né? Desaparece, deixa de existir. Simples assim. Assim como os pratos Duralex, assim como. Bom, tem tanta coisa da minha geração, telefone orelhão, tem tanta coisa, porque eles deixaram de serem atualizados, ou porque também por grandes atualizações são transformados em novas coisas. Isso pode até ser. Então, os tarôs novos, modernos, seja ele o das Videntes da Luz, não é? Seja agora o Urban, que eu estou super afinizada, seja o que eu trouxe, né, na última leitura, que é o dos anjos, mas com uma visão super moderna, super arrojada do designer, tudo isso, de certa forma, vai provocando conversas, vai provocando a nossa busca por entendimento, e isso vai nos levando adiante ao futuro, né? Vai fazendo a gente olhar lá para frente, adiante. É isso. Bom, a gente está numa semana onde a gente termina a caminhada com o arcano de padrinho ou de madrinha, o arcano que está inspirando o número de cartas e as aberturas, que foi os enamorados, e nós vamos começar uma nova semana. Então, a gente vai mudar. Eu vou continuar andando até a roda. Na roda tudo gira, gente. Na hora que gira, a gente muda de assunto também. Já vou cantando a bola. E para você que está anotando, para você que está acompanhando, que tem um bom diário de bordo, não é? Eu gostaria que as pessoas postassem esses diários de bordo, porque eles devem estar ficando muito legais. Então, assim, a abertura de hoje é a abertura para falar do amor. É o amor. Então, em todas as línguas e gêneros, como é que o caminho do amor é possível? Será que o amor é o caminho? Essa é uma conversa para hoje. Mas você que já está me acompanhando, lembra de dar aquele joinha, não é? De compartilhar esse vídeo, porque isso super engrandece o canal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Lembra que fazer parte dessa comunidade não custa nada, basta entrar, né, se inscrever no canal para receber as notificações ou para receber o oi de uma nova leitura, e assim a gente também vai crescendo uma comunidade de tarotistas, taromantes, simpatizantes, apaixonados pelo tarô, colecionadores, por que não? Muitas pessoas também consideram, como eu, que cada baralho é uma pequena mostra de arte daquele designer, daquele artista, né? A gente tem uma amostragem de arte em cada um dos arcanos. Isso é outra coisa que encanta os meus olhos, né, de artista. Então, esse é um lugar bonito pra caramba. E é isso. Se você quiser ainda ficar mais pertinho, temos o 365 do WhatsApp, com link aqui embaixo do canal ou no alto do canal, embaixo do vídeo e no alto do canal, certo? Então, bora nós, bora seguir, vamos para o jogo, que é o mais legal da nossa história. Aqui no 365, estamos fechando a abertura 230. Para quem vai fazer 365, só faltam 135. Quem diria? Quando eu comecei com frio na barriga, do tipo, será?
E não é que estamos aqui? Estamos aqui no amor como caminho. Então, a gente entrou para dentro dessa semana e estamos nessa nova temática. De que forma viver o amor com postura diante da vida transforma os meus rumos? Então, para mim, e talvez pela minha geração dos anos 60, o amor era uma linguagem, uma ferramenta, um instrumento, até uma arma, no sentido de transformar o mundo, transformar as pessoas, os caminhos, as ideias e os ideais. Hoje, o amor não é apenas um sentimento, é uma escolha, uma lente para ver o mundo, um gesto que transforma os rumos. Esta tiragem convida você a descobrir como o amor pode ser vivido como uma postura em todas as áreas da vida. Respire fundo, abra-se e permita que as cartas mostrem o caminho. Bora jogar? E esse lugar aqui do permita que as cartas te mostrem o caminho é o que eu mais amo no tarô, porque ele revela aquilo que a gente nem imaginava que podia estar revelado, podia ser conversado, não é? E sempre vem na minha cabeça, quando eu falo sobre isso, a música do Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, né? Então, é aquele momento onde eu quero falar com a unidade, com a divindade, com tudo que existe, né? Com a mãe Lua e o pai Sol, eu quero conversar com a mãe Terra, o pai Céu, não importa, não importa. Então vamos lá, a gente vai continuar trabalhando com 6 cartas nessa semana. Então a primeira carta vai falar sobre o que o amor significa para mim agora. Então essa carta revela como é que você compreende o amor nesse momento, e esse é o primeiro passo. Carta 2, como expresso isso nas relações pessoais? Mostra de que maneira você demonstra amor a quem está perto. Carta 3, como aplico no trabalho, projetos. O amor também se traduz em propósito e colaboração. Essa carta indica como você leva ou pode levar essa energia para suas criações, carreira e missões. Carta 4, obstáculo para viver o amor integralmente. Revela medos, crenças ou hábitos que travam o fluxo do amor. Esse insight ajuda a dissolver barreiras internas. Carta 5, mudança necessária na minha atitude. Aqui está o ajuste de postura que abre caminho e que permite viver o amor de forma mais plena. Carta 6, transformação possível a partir dessa postura anterior. O resultado de alinhar-se ao amor como filosofia e o que surge quando você escolhe essa via. Então, 6 cartinhas, de um jeito bem relaxado, né, para cada uma, já que o amor é uma força, vivam nos pequenos gestos. Bora? Então, bora jogar, vamos lá para a mesa. Pronto, aqui estava eu na mesa, claro, e estava com a Bíblia do Tarô. Estou sempre lendo e folheando alguma coisa. E aí tem uma frase que eu gostei daqui, vou deixar para esse momento. Intuição e associações. Depois de passar algum tempo praticando a leitura e a interpretação das cartas, você vai começar a saber intuitivamente o que uma carta está dizendo. Mas, para começar, você precisa conhecer cada carta intimamente, para que todas sejam tão íntimas de você quanto seus melhores amigos. Isso requer um tempo, esforço e compromisso da sua parte, mas é uma experiência super agradável que nem vai parecer esforço. Eu gosto muito da ideia de que a gente faz várias conexões. E aí, voilá! Eu resolvi, já tinha até lembrado dele, estava longe, eu resolvi trazer, né, o Cat Tarot, que é um tarô muito fofo, muito gracinha, que na verdade me foi trazido quando eu perdi, né, porque a capa é a própria lembrança do meu querido companheiro felino de 18 anos. Um grande cara, um grande companheiro, realmente alguém muito especial. E aí, claro que durante muito tempo eu não conseguia olhar para as cartas e para isso sem grandes emoções. Agora tô boa já, tô boa desse luto, tô bacana. E acho até uma grande homenagem para falar de O Amor é o Caminho, a gente falar do amor que a gente treina, né? Com esses pequeninos, a gente treina bem legalzinho com eles, e é um tarô
tarô. Ah, como assim, Fernanda? Olha, ele tem 78 cartas, apesar de um gatinho escondido aqui e de outro gatinho escondido aqui. Uma caixa super fofa, um colorido super bonitinho, né? Ele é aquela carta grande, de baralho bom, super bacana interno. É um mimo. Além disso, de ser um mimo, ele é, sem sombra de dúvida, um cara que eu consigo ler. Ah, por quê? Porque tem 56 menores, 22 maiores. Né? Pode ter sido mudado o protagonista aqui são gatos, não são pessoas. Mas o simbolismo está todo mantido e garantido. Então, se eu conheço cada um dos arcanos, conheço o simbolismo que cada um deles traz, seja nos maiores, seja nos menores, tá tranquilo, a gente vai fazer a jogada e vai dar tudo certo. Então, vamos lá, eu vou deixar a caixinha fora, porque a gente já tem muito pouco espaço, não é? E é assim que eu vou descortinando a turminha. Quando é que fica difícil? Às vezes fica difícil quando o tarô ou se propõe uma coisa muito fora do simbolismo original, seja do vovô, seja do papai, né? Principalmente se foge muito do papai, a gente começa a entrar num temático que nem o da Floresta Encantada. Você precisa realmente ler o livro do autor para entender o que ele quis dizer para cada uma das lâminas. É um novo jogo, né? Então não é mais o tarô tarô, é um outro jogo que pode ter se baseado no tarô, mas criou outras cartas, outras unidades, outros nomes e outras significações também. É o que a gente tem que tomar cuidado, né, para não incorrer em erro. Então, assim, 22 grandões aqui, 56 aqui. Vamos fazer a pegada dos 6 lugares? Né? Vamos começando aqui, ó. Vamos dividir, não é? Vamos dividir, e aí nós vamos fazer as escolhas. Ele está novinho, gente. Ele não é exatamente baralho de jogo, não. Ele é um cartão bom, uma carta boa, papel muito bom, daqueles que a gente fala nota 10, não é? Como muitos dos nossos aqui, mas ele já emperra um pouquinho, as bordas ainda estão com a marca de faca, então uma gruda um pouco na outra, né? Precisa de maior manuseio para ficar azeitadinho, bem simpático. Então, você anotou aí no seu diário de bordo, então vamos fazer juntos. A primeira carta é o que o amor significa para mim agora. O amor significa para mim agora, carta 1. Ali na mostragem, né, tá de comprido. Eu vou fazer meio que assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu acho que eu vou, né, 4, 5, 6, porque senão eu não tenho espaço na mesa, gente. Boa. Como eu expresso isso nas minhas relações pessoais? Assim, eu expresso assim nas minhas relações. E como é que eu aplico esse amor, né, da forma como veio, no meu trabalho, no meu dia a dia? 1, 2, 3. Aí, os obstáculos, né? O que que me atrapalha, o medo ou determinadas coisas que eu ainda não normalizei. O 4. A carta 5 é a mudança de atitude, ou o que, que a gente precisa fazer de novidade, como inovar, né, para poder chegar lá adiante, e a transformação possível. Eu vou ficar com essa daqui na transformação possível. Fechei as cartas maiores, vou ficar tão na surpresa quanto vocês, por quê? Porque estou fazendo o debut, né, o famoso debutante, né, primeira vez. E agora vamos dos menores. Eu quero um menor para cada lugar, para me dar aquele recheio de bolo no método europeu, né? Aquela dica, aquele toque a mais. Aqui tem o temperinho para minha primeira cartinha. Aqui tem outro temperinho para minha segunda cartinha, um tempero para minha terceira, um tempero para minha quarta, um tempero para minha quinta e para minha sexta. Pronto. Sextou. E aí nós vamos dar uma respirada e juntos vamos dar uma olhada e fazer um levantamento de informações. Então, lembrando que eu comecei 1, 2, 3, aí eu vim para cá, né? 4, 5, 6, tá? 1. Então, o movimento do 1, o que o amor significa para mim agora?
Olha que interessante. Estamos falando do arcano da Lua. O amor, para mim, significa agora muitas percepções, muitas viagens astrais, muitos sonhos, muitos devaneios, né? Muitas memórias, muitas lembranças, muito do inconsciente, de toda uma trajetória. Né? Isso é o que o amor significa para mim, esse lugar sutil, né, onde muitas vezes eu tenho que enfrentar algumas peças difíceis, mas adoro ficar lá na lua, não é? Lá no insólito, lá num outro lugar. Olhando para o arcano menor, olha que bonitinho que é isso, né? A gente tem aqui um 8 de uma carta diferente. 8 de taças, gente. Olha as tacinhas, a xicrinha do lado de cá. 8 tacinhas. 8 tacinhas significam aqueles momentos aonde a gente tem aprendizagens, já tem muita experiência, eu chamo de peregrinação emocional, o 8 de taças, né? Então, o amor, para mim, é um grande propulsor da minha vida, do meu caminhar, mas sem sombra de dúvida, agora, ele é algo bem profundo e que mora num lugar muito reservado de mim, e que tem uma característica de, nesse momento, eu estar fazendo algumas peregrinações emocionais, algumas são meditativas, algumas são pessoais, enfim, estou num momento bem zen do amor. Muito bem. Como é que eu expresso isso nas minhas relações, né? Aí eu expresso como a imperatriz. Olha que gracinha. Eu expresso isso fazendo um almoço legal, eu expresso isso cuidando bem das pessoas, cuidando bem de mim, né? Cuidando bem da vida, tentando ser gentil, generosa, que é a minha natureza quase que normal, não é? Fazendo a vida ser boa. Eu acho que mais do que isso é isso. E aqui a gente tem, olha que bonitinho, 4 pauzinhos. 4 bastões lá atrás para esticar as unhinhas, as patinhas, para se alongar. Olha que delícia! E no 4 de paus, a gente tem a dinâmica de expressar com alegria, com jovialidade, com coisas simples como, né, uma frutinha, uma plantinha, perfumes, coisas singelas e um pouco naturais mesmo, não é? Sem grandes afetações, assim. São pequenos gestos. Isso para as pessoas que estão perto, com as pessoas com as quais eu convivo. Como é que eu aplico isso no meu trabalho e nos meus projetos? Bom, eu amplio isso, né? Aqui o arcano do mundo, eu tenho um grande prazer de fazer as coisas em colaboração, né? Em trocar com o mundo, trocar com as pessoas, em expandir, em ter equipe, grupo, e eu acho que aqui nós temos um 4, e agora eu vou ficar naquele momento difícil. É um outro 4, não é? E é um 4 de quem será esse? Vou ter que pegar o manual. Percebe como pode ser difícil? O que você diria aí? É um 4 de bastões? Não. É um 4 de espadas? Não. É um 4 de taças? Parece que também não, né? O gato simplesmente está deitado, está enviesado, ele está espreguiçando. Que 4 que fala de sossego, o do ar, né? Então, se eu entender que o gato está meio parado, meio estanque, meio sem movimento, eu posso deduzir, é uma dedução que eu vou ter que pegar o caderninho para garantir que tudo bem, né? De que aqui eu tenho um 4 de espadas, um 4 do ar, falando dá um tempo. Então, assim, como é que eu aplico no trabalho? Com muita tranquilidade, eu acho, sabe? Eu aplico gostando do que eu faço, fazendo no meu tempo, agindo de uma forma bem, quase que meio não pensada. Eu acho que eu permeio esse amor e essa amorosidade. Mas vou conferir se eu deduzir certo, tá, gente boa? Estou aqui realmente sem o manual. Então, a gente, quer dizer, estou, mas não vou parar a jogada por conta disso. Na carta 4, o obstáculo para viver o amor integralmente é o mago. Então, o meu maior obstáculo é ser o senhor dos 7 instrumentos, né? Como sempre fui chamada.
e o 6 de estrelinhas. Ó, tem uma estrelinha em cada pontinho ali. O que será que é esse 6 de estrelinhas com o chão quadriculado? Vou procurar também, estou aqui pensando. Qual dos 6 pode ser? Né? O 6 que vai para uma nova etapa, o 6 de moedinhas, né? Ó, 6 pedacinhos, pode ser 6 de moedinhas. Então, eu ainda tenho coisas que eu quero realizar, né? Mas eu talvez tenha uma preguiça, uma falta de movimento. Vamos lá, daqui a pouco eu abro aqui com vocês, até para mostrar como a gente se sente quando a gente está começando. Quando a gente está começando e está lendo para amigo, está lendo para as pessoas, a gente tem que deixar claro que a gente está começando, como eu nesse baralho aqui. E não ter o menor pudor, a menor vergonha de dizer, cara, eu preciso ler o que o autor quis dizer com isso. Porque se o autor não me der detalhes sobre o que ele pretendia com essa imagem, e já percebi que nos menores a pretensão é água benta, 6 de ouros, olha, não errei com as comidinhas. Você tem você tem abundância, então não esqueça de dizer obrigado pela generosidade do universo e dos outros. Então, assim, quando isso está sendo um pecadinho, ó, um dos obstáculos, talvez, para o meu amor caminhar ou seguir de alguma forma, é o excesso de conforto e abundância que eu tenho em volta de mim. Eu tenho tudo muito, muito próximo, muito fácil hoje na minha vida. Então, eu já batalhei muito. Não cheguei aqui do nada, assim, não cheguei mediante bastante trabalho. Né? E o mago dizendo, e gosto de fazer muita coisa. Isso eu sei que me atrapalha, porque o meu TDAH atrapalha, né? A vida inteira eu estou aqui e aí eu estou preocupada em fazer outras coisas. Então, minha cabeça está sempre nesse mote, né? Isso é uma coisa, é um obstáculo para o meu amor. Sei, talvez para poder colocar toda a amorosidade em uma coisa só. Eu coloco um pouquinho em cada lugar. Então, de repente, assim, eu distribuo o sal, né? E aí, talvez com isso, não chegue exatamente aonde deveria chegar. Vamos só confirmar esse gato escarrapachado aqui também, aproveitando que eu estou seguindo. O que será que esse cara escarrapachado, que eu tenho quase certeza no que eu falei, que é o 4 de paus, não é? Não, de espadas esse. Achei. Eu acho que eu cheguei exatamente no 4 de espadas. Acertei, porque ele não está fazendo nada, não tem nada em volta, né? Então, assim, é quando a mente vai acessando níveis muito mais profundos. Então, aqui eu estou a profundeza do jeito, né, que eu me conecto com a amorosidade do mundo, né, num nível mais profundo, num nível mais reikiano, num nível mais espiritualista, e tá tudo certo. Estou adivinhando direitinho aqui, ó, os arcanos, olha lá, ó o banho. E aí, obstáculo para viver o amor integralmente estão aqui, né? O fazer tudo ou muito rapidamente ou de forma muito fugaz, né? E um pouco de conforto e zona de conforto um pouco grande demais. Aí depois a gente tem as mudanças necessárias. Esse carinha aqui, olha o arcano da morte aqui, gosto dele, né? Falando, olha, às vezes a gente tem que matar um pouquinho, né? Tem uns ajustes com algumas coisas têm que sair da frente, pode ser um pouco dessa zona de conforto, né? Pode ser um pouco de muita coisa e nada se faz. Então, a proposta de transformação, de mudança, é exatamente de mudança no dia após dia, a cada dia, com o rei de ouros. Então, mudança, e ele comenda é ótimo, né? Mudança de hábitos, mudanças diariamente das coisas que eu pratico, tentar praticar de outra forma, são mudanças de atitude, ajustes, não é para ficar, talvez, ou menos materialista, ou mais prática, talvez goste disso, né, de fazer mudanças mais práticas que possam fazer com que o amor flua, né, que nem a minha me fez lembrar aqui demais a briga que a gente está fazendo desde o começo do ano
né, com a minha cachorrinha velhinha na hora da alimentação. É um drama, é um drama. A gente já tentou todas as possibilidades e mesmo assim ainda estamos sendo trollados por ela, mas não tem problema, que a gente continua na fé que vamos acertar. Então, assim, é um pouco desse lugar de fazer de novo, tenta mais uma vez, né? A perseverança e uma certa teimosia do elemento da terra, até que é bem-vindo quando a gente precisa transformar algumas coisas. Somente deixar, né? Algumas coisas tem que deixar que. Eu preciso falar isso para ela, para a cachorrinha, que ela está em profundo estado de luto desde o começo do ano. E aí ela está com todas umas chipias que são realmente um desgoverno, mas vamos lá. Aí a gente tem na última carta a transformação possível a partir de eu deixar algumas coisas para trás mesmo, então acabou, finalizou, né? Não tem mais o que fazer. Isso é só um aspirador de pó, eu entendo, né? Porque gatos detestam coisas que fazem muito barulho. E a gente tem aqui a questão do arcano da força. Adorei a força com o ratinho aqui, gente. Fez lembrar uma amiga querida, não é? Porque o meu querido trouxe para ela, quando ela veio me visitar pela primeira vez aqui em casa, ele trouxe um presentinho, né? Um ratinho para ela, quase morreu. Então, assim, gente, definitivamente o arcano da força aqui, né, fala que o resultado de eu conseguir alinhar um pouco melhor e de ter mais força, mais disposição, ou efetivamente me sentir mais forte ou em melhor posição, apesar de que isso não é tão simples assim. E a gente tem aqui os 7 de tacinhas, 7 potinhos, ó que bonitinho, né? 7 tacinhas de comidinha. Então, no 7, eu posso ficar um pouco perdido, eu posso ficar um pouco iludido de qual desses potinhos eu vou comer, meu Deus? São todos para mim ou eu escolho qual? Né? Então, quando as pessoas falam que no 7 de taças a gente tem as questões de ilusão, ou de ser iludido, ou de ficar na ilusão de algumas coisas, é que a gente pode ficar meio perdido. Não é uma ilusão só pela ilusão de estar sendo iludido, mas eu posso não achar uma saída, né? Uma praticidade, assim, posso ficar olhando e não sabendo o que que eu escolho, não é? Quem eu amo. Inclusive, eu preciso ficar me controlando para não amar um outro gato, não é? Tô me controlando e tudo certo. E é isso, gente boa. Olha, veja como um baralho novo na vida de qualquer pessoa vai demandar você pegar o livreto, não é? Para você entender o que que o autor realmente colocou, estudar esse baralho. E não adianta assim, estudei no dia que chegou, isso tem acho que uns 4 anos atrás, aí tudo bem. E aí depois pus lá na gaveta, não usei mais. O não usar dos baralhos de tarô é deixar uma ferramenta desazeitada, né? Não é desajeitada, mas é desazeitada. Por quê? Porque aí eu não acostumo meus olhos, né? E é o olhar que trabalha muito com o tarô, pelo menos para quem trabalha com tarô pela visualização. Então, se você não se habitua a olhar, você demora um pouco mais para sacar quem que está ali, né? E para entender também o que que eu devo falar mesmo, né? Qual que é a história, porque aqui a história é outra. Inclusive, ela se despe um pouco das histórias humanas e entra para as histórias, por exemplo, da gula do Rei de Ouros. Eu adorei. Eu tive um gato guloso, então assim, mas que nunca engordou, ele era grandão, né? Mas extremamente guloso, adorava uma comidinha. Então, esse é o lugar da gente buscar outras informações, né? Buscar outros entendimentos através de um outro olhar. É isso que eu falo que atualiza a nossa percepção do tarô, porque aí eu estou olhando esse autor como ele olhou para o tarô. Isso pode me trazer novas informações, não é? Esse 4 aqui, né, tão bonitinho, 4 de ouros, né? É um momento de prazer, assim. Eu tenho lá aquelas 4 prendinhas, mas não quero mexer. 6, né? 6 prendinhas, mas eu não quero mexer, tô feliz, tá tranquilo, né? Tá na paz. E é isso, gente boa. Eu espero que tenha ficado mais uma abertura para nós aqui, né? Do 365, para vocês poderem jogar, para vocês estudarem. Eu vou abrindo, né? E eu vou esquecendo os meus limites aqui. Pronto, só para vocês acompanharem. Fica aqui
o livreto do lado, que é igualzinho à capa da caixinha, para quem quiser um tarô dos gatos, bem fofo. Certo, gente? Então, aproveitando, né, a gente tem uma abertura. Peraí. A gente tem uma abertura amanhã, gente. A gente tem uma abertura aqui amanhã. Isso, a gente tem uma abertura amanhã, mais uma jogada, né? E a gente tem mais uma semana. Então, a partir de amanhã, a gente começa uma nova pegada, porque a gente vai manter uma coerência com a energia do arcano 7 do carro, que simboliza coragem, determinação, movimento e domínio da direção da própria vida. Então, nós vamos mudar um pouco o tema, a pegada vai ser de direção, vai ser de tomar posicionamentos, então tem o rumo ao norte, as rédeas em minhas mãos, viagem da alma, sol em virgem, porque a gente vai ter uma mudança de signo, superando obstáculos, rota da vitória e o horizonte aberto, aqui no 365, abertura de tarô, e a gente então se vê amanhã. Um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês e vamos começar uma nova temporada, uma nova semana a partir de amanhã. Valeu, gente boa.